Muito bem, estamos de volta, donos da bola. Daqui a pouco as novidades do treino de hoje na Toca também, mas eu quero girar aqui, que eles estão em polvorosa. Todo mundo quer falar. Eu vou começar com você, Eduardo, mas eu preciso que vocês façam comentários breves, porque vocês estão falando muito. Tudo bem, abrevie também e pergunta o que você quer saber, por favor. Não, só porque você me respondeu mal, você não vai falar. É você, Dimara. Eu fiz uma pergunta. É você, Dimara. Corta o Eduardo para mim, vai voltar 1h17. Marca no relógio. Dimara, por gentileza. E o Atlético, Dimara? Robinho na esquerda. Não, eu quero falar do Atlético. Vocês estão querendo que eu fale, mas eu vou falar agora do Atlético, só para contrariar. Eu contrariei o Edu e agora o Switcher. Sim. Você fala então do Atlético. Aliás, vamos falar do América. Não, do América. Falando agora, falando sério. Robinho, Dátulo, não tem jeito de mudar. Mas está todo mundo informando, inclusive dizendo que o Aguirre confirmou Dátulo e Robinho mais centralizado com Yuri Alberto. Não estou entendendo mais nada. Os setoristas que fizeram o coletivo dessa manhã disseram isso. O Casares armando a equipe, o Robinho mais centralizado. Eu não sei, mas a impressão que a gente tem é que o Robinho será o homem de ataque com mais liberdade lá na frente. Eu não acho que ele esteja especificamente colocado centralizado, mas é o jogador com a disponibilidade da movimentação de frente. Como a gente não acompanha o treinamento, e aí a gente pega só a sistemática que foi colocada, pelo menos é isso que me passa. Porque se ele forçar a barra para um Robinho centralizado, eu acho que ele vai cometer mais uma vez um erro. Invertendo com o Dátulo, ou seja, tirando o Dátulo da posição em que o Dátulo se dá melhor e o Robinho da posição em que ele se dá melhor. Já que o jogo e esses jogadores estão indo para ter ritmo, para aprender a jogar entre eles ali, você tem que jogar pelo menos onde você tem uma naturalidade maior para jogar. Então, eu acho que seria Robinho pela esquerda e se tiver que centralizar alguém, é o Dátulo mais centralizado. Fabrício Valgas, pode ligar o Eduardo Pantes, mas ele não vai falar. Ele vai respeitar o colega. Sim. Você, tudo bem? Que elegância. Muito obrigado. Que coisa linda. Ele é chique, né? Ô, Ídolo, não é estranho isso, cara? Se realmente for confirmado que o Robinho joga mais centralizado, é no mínimo estranho, porque os jogadores rendem mais na posição onde eles ficam mais à vontade, e não seriam essas duas. Eu nem acho que é um grande problema, que o mundo vai acabar por causa disso, mas, poxa, convenhamos, né? Mas na verdade, Everton, a gente precisa ter cuidado de explicar exatamente o que a gente quer dizer com o Robinho centralizado. Isso. Porque há um ruído quando esse termo é utilizado, porque pode ser centralizado como uma espécie de falso 9 mesmo, por mais que tenha sido negado pelo Aguirre, o simples fato de ser o homem mais adiantado, centralizado, e como o atacante principal, acho que já dá para você chamar de falso 9. Sim. Vai ter a movimentação, mas vai ser o mais perto que a equipe vai ter de um centroavante, digamos assim. O Atlético vai com uma mescla amanhã, né? Eu não gosto desse termo time alternativo, acho que é um eufemismo para time reserva, mas amanhã, no caso, não é nem time reserva, nem alternativo, nem nada, é misto. Até porque o momento é de transição, é de começo de temporada, então como que você considera um time reserva com Casares e Robinho? Claro, que todo mundo imagina que esses dois serão titulares, né? O Júnior Urso pode vir a ser titular. O Dátulo acha que não vai ser o time principal, mas esses dois, Robinho e Casares, todo mundo imagina que vão ser titulares. O Vitor, obviamente, não precisa nem falar. Então, assim, no último jogo, por exemplo, da Libertadores, quando o Robinho entrou, ele jogou centralizado, só que como um armador centralizado. Amanhã ele vai ser o atacante centralizado. E tendo em vista que o Prato não joga, eu acho compreensível. Eu acho que o Robinho pode ser esse cara mais adiantado, uma espécie de falso 9, quando o Prato não jogar. Eu acho que não faria sentido se ele colocasse o Robinho de armador e o Dátulo pela ponta. Teria que ser o contrário, né? Porque na linha de 3, o Robinho prefere jogar pelo lado e o Dátulo prefere jogar pelo centro. Inclusive, o próprio Aguirre já deu diversas mostras que gosta de ter os ponteiros com velocidade, jogadores agudos, com mais cara de atacante. O Dátulo tem mais cara de meia. É um cara mais lento. Então, se ele jogar amanhã pela esquerda, acho que vai ser muito mais por uma eventualidade, pelo fato de ele estar ao lado do Casares, ou seja, um dos dois vai ter que ser armador e um dos dois vai ter que ser deslocado pelo lado, do que uma convicção de enxergar em médio prazo o Dátulo como um cara para jogar pelo lado. O horário do Eduardo era... Você acha, Edu, que existe um... Pode voltar para o estúdio aqui, Dola, por gentileza? Eu vou fazer uma pergunta para o Edu que não tem relação com o Atlético, mas sim com o grande rival.
vamos falar do Cruzeiro. O Eduardo não vai falar do Atlético, porque o horário dele vence 1h17. Vai falar daqui a pouco. Você acha que existe um complô contra você aqui no programa, Du? Eu tenho certeza que existe. Eu não faço parte. Eu também não. Partindo do senhor. Não, mas é absurdo. Eu não faço parte. Eu também não. Ó, eu preciso dar uma girada no Atlético e no Cruzeiro nesse bloco. E eu gostaria que você... Hoje saiu a escalação desse meio campo. Aliás, do meio para frente do Cruzeiro, e me agradou muito. Eu não vou poder falar do Atlético. Daqui a pouco. Então, você só quer falar do Atlético? Não, você pode então passar, é o seguinte, pode passar para o Dimário Cadu, não vou falar do Cruzeiro. Henrique, Romero, Sanches Minho, quem mais faltou? Arrascaeta, Alisson e o William. E o William. É o melhor que o Cruzeiro tem? Mas qual que é a diferença do outro jogo? Não. Eu estou dizendo que essa frente é a melhor que o Cruzeiro tem. Não é a melhor que o Cruzeiro tem. O que você mexeria? Primeiro que o Cabral não devia sair desse time do Cruzeiro. Muito lento. Outra coisa que eu não entendo é o Henrique ser o imexível no time do Cruzeiro. O Henrique é o Patrick do Cruzeiro hoje. Tem me desagradado nos jogos. Aliás, desde o ano passado ele tem me desagradado e ninguém mexe no Henrique. Parece que ele tem uma coisa, um imã que não consegue tirar ele do time do Cruzeiro. Mas não é isso, né, Não, eu vou deixar você terminar de falar. Por favor. O Henrique, ninguém mexe no Henrique. O Ariel, que era o melhor jogador do Cruzeiro ano passado, começou a ser escalado esse ano fora da posição dele e aí foi sacado. E aí foi sacado do time e ninguém sabe por quê. Talento. O David não consegue dar um jeito no lado direito do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu mão do Williams, por fatores extra-campo, ele era o jogador que dava jeito naquele lado direito do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu mão dele, abriu mão do Ceará. Ou seja, o Cruzeiro abriu mão do que tinha de melhor do lado direito e não consegue dar jeito. Porque o Arrascaeta é escalado na direita, só que todo mundo sabe que ele rende mais centralizado, caindo pela esquerda. O Alisson é escalado na direita, só que todo mundo sabe que ele rende mais pela esquerda. O Marcos Vinícius, todo mundo sabe que ele rende mais vindo de trás, partindo em velocidade. Não deu certo pela direita. Então o David está com um problemão na mão, porque o Cruzeiro abriu mão dos jogadores que deram certo ano passado. Não sei por que não mexe no Henrique e pelo menos vai repetir uma escalação. Eu acho que já é um início, já é uma continuidade, porque repetir escalação para mim é importante. Não adianta você ficar trocando de jogo em jogo, porque você não consegue chegar no denominador comum. É inegável que o Cruzeiro não jogou tão bem até aqui na temporada, é inegável que o time ainda não se acertou. Mas eu não acho que o problema tem sido a escolha da escalação em si. Tá faltando a capacidade de dar liga para o time mesmo, fazer da equipe um conjunto. Mas faltando essa escalação. Mas capacidade aqui, os jogadores não entenderam, o David tem essa capacidade. Até agora não teve essa harmonia, o time não encaixou. Eu acho que vai acontecer, eu ainda acredito. Mas não é problema de escalação, por exemplo, como acontecia no Luxemburgo, que também tinha 1000 problemas, também tinha um problema de não dar liga, mas você já via de cara que a escolha era ruim. Eu gosto do Ariel Cabral, mas o Cruzeiro contratou bons jogadores para o meio campo, há uma briga ali. Sanches Minho, Cabral, o Henrique não sai. Mas, Panz, é difícil comparar o Henrique com o próprio Ariel Cabral, não, porque o Henrique, por exemplo, é mais volante. Foi o Romero no lugar do Henrique. O Henrique pode não ser o Pierre, o Henrique pode não ser o Williams, no sentido de ser aquele pitbull típico, pegador de meio campo, mas ele tem mais pegada do que o Ariel Cabral. Então você vai me desculpar, mas o Cruzeiro contratou mal, então, porque tinha que ter um jogador com a característica do Henrique, para tirar o Henrique. Porque ninguém aguenta mais. Mas ele está postando o Romero. Então põe o Romero no lugar do Henrique e o Cabral. Simples. Não, ele vai jogar com o Henrique. Calma, deixa eu falar uma coisa aqui do Cabral. Na concepção do seu colega, o Cruzeiro contratou mal. Ele já deixou bem explícito. Eu estou dizendo que pelo que eles estão falando. Eu falei aqui, põe o Romero no lugar do Henrique e deixa o Cabral jogando. Não, o Henrique ninguém mexe. Ele falou que é Lucas Romero e Henrique. Olha só, eu gosto muito do Ariel Cabral. Eu acho que ele tem um bom toque de bola. Ele tem essa postura que o Everton estava imitando aqui agora. Acho que as câmeras deveriam pegar. Foi interessante. Jogador classudo. Foi interessante. Cabeça erguida e tal. Só que o negócio é o seguinte, Everton. O Cabral, ele precisa ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de pegada. Muito legal. Explosão. Porque, para ser volante, é difícil rotular o Ariel Cabral. Né? Ele pode ser chamado de meio, pode ser chamado de volante. Não há verdade absoluta nesse sentido. Agora, para jogar como volante, ele precisa ser mais dinâmico. Né? Menos... o cara que só joga de cabeça erguida, que só tem o passe qualificado, óbvio, não pode perder essa característica, mas saber preencher os espaços de forma mais eficiente. Dele. Porque se você colocar ele como meia mesmo, eu não sei se é o ideal. Então, fica difícil de encaixar o Ariel Cabral, às vezes, no time. Essa discussão será ainda... Essa discussão ainda um time voltará. Mais burocrático, comentaristas. de meia, olha, vem cá, né? Eu vou dar o recado agora.
Calma, o Eduardo vai falar do Atlético. Calma, o povo está pedindo. A Kika falou que as mensagens não param. Realize o seu sonho adquirindo o seu lote, pessoal, de 500 a 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville, que é hoje carinhosamente chamado de loteamento dos boleiros. Os jogadores estão comprando porque é um baita de um investimento. Né? Primeiro que é muito bem localizado, infraestrutura completa com água, luz, ruas asfaltadas, a obra totalmente concluída numa topografia excepcional. Então, para você adquirir, aí você fala, pô, mas se o boleiro está comprando é porque é coisa cara? Absolutamente. Muito pelo contrário. Você vai pagar R$ 599 mensais. Não pode perder a oportunidade de lançamento, porque quem chega primeiro escolhe as melhores opções, isso é óbvio. Reserve hoje mesmo o seu lote. A gente leva todos os interessados todos os dias lá no empreendimento, inclusive amanhã é um dia excepcional para você marcar e visitar, porque vai ser um grande investimento. E a hora boa de investir é agora, porque está barato. Sendo telespectador dos Donos da Bola, você ainda concorre a um celular, um smartphone e também uma Smart TV. Então já muda falando no celular e assistindo os Donos da Bola lá na sua nova casa que você vai construir lá, que eu sei. A promoção é válida até 31 de maio desse ano e as vendas, claro, com a Bandeirantes Imóveis 34850123, 34850123 e tem também o WhatsApp que você chama agora e já se informa. Inclusive marca o horário de conhecer o empreendimento 999079139. Eu volto em 2 minutos, até já. Sol, alegria, diversão, lazer, descontração, gastronomia, emoção, muito verde e água, muita água. Termas Internacional, um verdadeiro resort para você e sua família. Tem ali na BR-040 entre BH e Sete Lagoas, com acesso duplicado para sua maior segurança. O maior parque aquático, recreativo, esportivo e turístico do estado de Minas Gerais e um dos maiores do país. Conta com um amplo estacionamento asfaltado e arborizado. Hotel com arquitetura em estilo europeu, com 40 confortáveis suítes equipadas com TV LCD 32 polegadas, camas queen size, TV a cabo e internet wireless para proporcionar muito conforto e segurança para você e sua família. Um fantástico e gigantesco parque aquático com piscina aquecida de mais de 1.100 metros quadrados de água e uma radical rampa aquática. Piscinas com níveis diferenciados, interligadas por toboáguas terrestres, incríveis toboáguas aéreos e uma piscina cinematográfica com túneis, rampas, escadas e cascatas para os seus dias de lazer se tornarem em descanso e relaxamento. O Termas Internacional ainda oferece um complexo gastronômico com um maravilhoso bar molhado para você e sua família saborearem deliciosos drinks e sucos dentro d'água. Restaurante à la carte com excelente cozinha, tudo no espeto. E a maravilhosa Palhoça Tropical. É o mundo de lazer e diversão para todas as idades. Venha esticar o seu corpo em nosso parque esportivo, que conta com campos de futebol gramados, quadras de areia para prática de vôlei, peteca e futebol de areia, quadra de basquete, quadra de tênis oficial, diversos patting greens e um drive range de 200 jardas com aulas gratuitas aos sócios para iniciação ao maravilhoso mundo do golfe. Amplas saunas masculina e feminina com capacidade para mais de 70 pessoas. Pista de Cooper, parque de churrasqueiras, 45 maravilhosos chalés com quarto, banheiro, sala e cozinha conjugada e churrasqueiras. E para a alegria da criançada, o parque ainda oferece pista de mini bug, playground infantil com dinossauro, baleia, sapos, pelicanos e muito mais. Muito mais. Venha visitar o primeiro Museu do Bonsai das Américas, cultivados por mais de 2 décadas pelo bonsaísta Francisco Carlos Correia. Termas Internacional, um lugar paradisíaco. Aproveite esta grande oportunidade de proporcionar o melhor em lazer e diversão para toda a sua família. E está aqui, bem pertinho de você. É muito fácil ficar sócio. No Termas, você pode. Ligue agora e fique sócio. 3295-6565. Venha ser feliz no Termas Internacional. Um verdadeiro resort para você e sua família. Os caras fizeram uma enquete no Twitter aqui se existe um complô contra Eduardo Panzi.
Foram, não sei quantos votos aqui não, mas enfim, 15 votos, 87% acho que existe um complô contra você. Acha não, ele votou várias vezes, inclusive. Não pode, você só pode votar. Olha aqui, eu preciso que você fale agora do que foi discutido, falar do Atlético, falar dessa possibilidade de Robinho, Dátulo, enfim, discorra sobre o assunto. Esse bloco é inteiro para você falar sozinho. Não quero. Vou embora. Até porque o Cadu e a Edmar já a gente já sintetizaram bem. Mas eu não sei, talvez o Aguirre opte por mudar o próprio esquema. Ele tem peças para mudar esse esquema do Atlético, jogar num 4-4-2 tradicional com 2 armadores. Vai fazer isso. Mas pode com 2 armadores. Casares, Aguirre 4-2-3-1 é quase Marcelo Oliveira e 4-2-3-1. Eu estou dizendo que ele poderia fazer isso pelas peças que ele tem. Eu acho que não vai fazer. Agora, eu ouvi a entrevista dele, essa discussão sobre falso 9 ou não, tá vazia, porque o que eu entendi dele falando é que o Robinho, ele só não gosta do termo falso 9. Ele falou, não, mas o seu colega aqui falou isso. Eu não entendo como falso 9. Eu acho que é um complô contra a minha pessoa. Eu não entendo falso 9, acho que o Robinho vai ter liberdade lá na frente, vai poder jogar pela esquerda, pelo meio, pela direita. Mas isso é exatamente falso 9. É o homem mais adiantado que não fica parado. Porque o Aguirre não gosta desse termo, o Tite não gosta, o Tite chama de 9 móvel. Ele já falou, eu não gosto do falso 9, eu chamo de 9 móvel. Isso é um preciosismo, né? Implicar com o Mas é o que vai acontecer no Atlético. O Robinho vai ter liberdade total lá na frente. Eu acredito que até o Yuri possa ter essa liberdade. E o Casares centralizado. Porque esse cara jogou quarta-feira. Se o Aguirre tirar ele da posição que ele jogou, você vai me desculpar, Aguirre? Você pega o seu boné e vai deixar de ser favorito lá em Pindamonhangaba. Porque não dá. Se você tirar o Casares da posição dele, me ajuda. O que acontece é o seguinte. Tô perdendo o Aguirre, eu não sei, eu tenho um pouco de medo desse discurso. Eu gostaria até que vocês falassem sobre isso. Esse discurso de querer o tempo todo tirar o rótulo de um time favorito. Essa preocupação excessiva com o rótulo que está sendo colocado. O futebol, ele é moldado em cima da paixão do torcedor, evidentemente. Então o torcedor... Mas a imprensa não é cega. Você olha para o time do Atlético no papel, é um timaço. Dentro de campo, tem que ver se o Aguirre vai conseguir fazer jogar. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo liderando o Campeonato Mineiro, liderando o grupo, tendo sido campeão da Florida Cup, etc., a Kika me chamou aqui antes, na hora que a gente começou o programa, e falou, olha, é assustador o número de mensagens que chegam contra o Aguirre. Mas são coisas diferentes, né? Apesar de Florida Cup, apesar das contratações, eu acho que há um otimismo muito grande de boa parte da imprensa, inclusive a imprensa nacional, e da torcida com relação ao Atlético como um todo. Há um clima favorável, especialmente em função das contratações mais recentes, o Robinho e o Cleiton. Sim. E isso não anula o fato de que há uma desconfiança com relação ao treinador. Eu acho que há um entusiasmo com relação ao elenco, há um entusiasmo com relação ao trabalho da diretoria. As pessoas têm reconhecido o trabalho do Nepomuceno, do Maluf, que fizeram ótimas contratações, e há um questionamento com relação ao treinador. Não são coisas excludentes. O que ele vai fazer com tudo isso que ele tem? É esta a pergunta. Ele tem tudo isso. Como que ele vai armar esse time? Você acredita... No fundo do seu você acredita que o Aguirre é o treinador preparado para comandar esse time bom que o Atlético está montado? É cedo para falar isso? Essa coisa, preparado, Everton, eu acho um termo complicado, porque se você diz que não, parece que o cara não tem uma formação completa, que ele não tem capacidade para ser treinador, que ele não tem inteligência para o cargo. Não é isso. Desde o início, eu dizia o seguinte sobre o Aguirre. Como o mercado é muito pobre, há poucas opções de treinador, eu achava compreensível a escolha dele. Mas eu tenho que ser coerente com o que eu dizia quando ele não estava em Minas Gerais. Eu cheguei a dizer aqui no programa que eu achava o trabalho do Aguirre no Inter superestimado. Teve um momento que ele era meio que a coqueluche ali da imprensa nacional, o queridinho da imprensa nacional. Algo excepcional. E eu não gostava dessa história de exagero no rodízio, por exemplo. Eu já criticava alguns fatores. Não seria o meu treinador, sinceramente. Quando foi cogitada a troca? E eu até disse na época que ele chegou que se fosse para escolher entre ele e o Levi, eu preferia o Levi. Quando foi cogitada a troca de treinador, a gente sempre fazia a pergunta aqui. Muricy era o nome falado. Para mim era o primeiro da lista. Aí tinha a própria permanência do Leverkusen, tinha o Cuca também. E eu falava que entre todos eles, o Aguirre seria o último da minha lista.
E eu acho que era do Atlético também. O Atlético tentou tentou outro, que sobrou foi o Aguirre e buscou. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão, deixa eu só concluir. Não, mas senão perco o meu. Senão perco o meu. Aliás, eu já perdi, cara. Pode concluir, cara. Vai, não, eu esqueci, eu perdi mesmo. Gente, eu tô perdendo pra você tempo. lembrar, Posso falar, então? É só questão, isso tudo que a gente coloca aqui, preferir alguns nomes, dizer que não é o treinador ideal, não é necessariamente colocar com um termo mais forte, que é dizer, pô, o sujeito é despreparado. Não é isso, acho que seria muito pesado. Eu recebi um telefonema agora, estamos ao vivo aqui, para todo o estado de Minas Gerais. Ulisses Costa, você é adorado aqui em Minas Gerais pelas torcidas de Atlético, Cruzeiro e América, está ao vivo comigo nos Donos da Bola, por telefone. Quando você liga é porque vem boa notícia, ou não. Boa tarde, bença, pai! Boa tarde, Everton, um abraço para você. Alô, Minas Gerais, estado maravilhoso, rico, de um povo lindo e de um futebol de alto nível que enche o coração do brasileiro. Mas não é o que ele fala no jogo aberto, não. Demais. Vamos ter paciência com o David e com o Pedrinho aí no Cruzeiro, né? Mas eles estão iniciando um trabalho, já eles acertam. São jogadores que fizeram muito, principalmente o Pedrinho, muito inteligente, né? Que é auxiliar do David, e a gente vai torcer aí para que o Cruzeiro também venha embalado aí nesse Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, posteriormente até no Campeonato Brasileiro. O que vem de novidade para o futebol mineiro, pai? Vem alguém? Ô, Everton, o futebol de Minas Gerais cresceu muito, cara. É muito forte. É uma coisa impressionante o que Cruzeiro, o que Atlético Mineiro. Vamos torcer pro Coelho se levantar aí também. É uma coisa de louco, viu? Ô, pai, eu imagino que você queira falar de assuntos particulares, né? A gente vai fazer aquela viagem juntos pelo Caribe. Eu posso falar, não tem problema. Eu liguei para te agradecer o carinho que você teve comigo hoje no Jogo Aberto. Você é um cara especial, tal, os elogios que você fez lá, e você sabe que é um cara que eu gosto muito, que eu admiro, muito inteligente, muito capaz no que faz. É um cara que se revelou aí para a TV brasileira, para o rádio brasileiro, além de grande narrador que você é. Então eu estou aqui retribuindo o carinho que você teve comigo hoje no Jogo Aberto lá com a Renata Van, com o Denilson. O Denilson é mala, hein? Meu Deus do céu. Obrigado, pai. Jogou bola, esse é o problema, entendeu? Obrigado. Você de fato é disparado o maior do país e você é monstro mesmo, no tamanho e na competência, pai. Eu vou ter que desligar porque o meu diretor tá me xingando aqui. Tem os caras aí que ficam secando, né? Mas não tem jeito, não. O futebol do Brasil continua sendo muito forte. Tanto é que os mercados internacionais, eles ficam de olho no futebol brasileiro. É verdade. Está acabando, acabou, não tem mais craque, surge um aqui, outro ali, enfim. E a gente vai exportando, mandando embora e continuando com o futebol de nível ainda. Ô pai, manda nudes pra mim. Beijo, te amo. Que é isso? Mas o que é isso? Eu vou ter que desligar. Tchau, pai. Mais tarde a gente fala. Aquele gordinho que fala mal do futebol mineiro no jogo aberto lá de São Paulo é fake? Esse aí que é o verdadeiro? Esse aqui que é o verdadeiro. Deixa eu só concluir sobre o Aguirre, rapidamente, no pique. A questão dele não querer ser taxado, rotulado como favorito, ele está certíssimo. Ele está tirando o peso das costas dele. Mas você é favorito, Aguirre. Você vai ter que dar jeito, a responsabilidade é grande. Você tem um baita elenco e um baita time nas mãos. Você vai ter que fazer render. E se fala até aí, para ficar ao lado do Aguirre nessa também, se fala que é favorito ou qualquer rompante lá na frente vai falar, confiança exagerada, as pessoas confundem com arrogância, começam a criticar o cara. Vocês lembram quando o Parreira disse antes da Copa do Mundo que o Brasil é favorito? Deixa eu chamar aqui. 2009, nós vamos ser campeões brasileiros. E ó, deixa eu chamar as novidades do treino do Cruzeiro hoje pela manhã. André Salles esteve lá e mostra agora pra gente. Roda aí. Olá, Everton, um abraço para você e para todo mundo que acompanha os Donos da Bola. Manhã de treino tático na Toca da Raposa 2 e finalmente o técnico David vai conseguir repetir uma formação em 2016. Eu falo isso porque pela terceira vez seguida o técnico escalou a mesma equipe que venceu o Tricordiano no sábado por 1-0 na Arena do Jacaré. Com o Fábio no gol, Fabiano na lateral direita, a zaga formada por Dedé e Bruno Rodrigo, com o Fabrício fechando a lateral esquerda. No meio, Henrique, Lucas Romero, também Sanches Minho, Alisson
de Arrascaeta, com o William do Bigode na frente. Apesar de não ter tido uma lesão constatada, o lateral direito Mike continua em tratamento e deve voltar de forma gradual, até para que não sinta nenhum tipo de incômodo daqui para frente. Além dele, Manuel não treinou nesta semana e continua vetado pelo departamento médico. Everton, a gente pôde acompanhar no início da atividade o grupo todo reunido com a comissão técnica e tanto o David, também o Fábio, né, como capitão, falando bastante. Difícil negar que o Cruzeiro não entra de certa forma pressionado para enfrentar o América nesse clássico do domingo. Até porque a equipe ainda não teve uma vitória convincente nesta temporada. Fato que incomoda o técnico David e também os jogadores. Muito bem. André Salles, então, girando as informações do Cruzeiro do treino de hoje. Chamou a atenção e eu, sinceramente, até tentei ver se colhia alguma nova informação sobre o que de fato discutiram. Mas acho que é mais para chamar o grupo mesmo, para um apoio restrito ao treinador. Acho que não sai muito disso não, né, Edmar? É mobilização, né, em torno... Ele está conseguindo repetir o time, claro que tem, em virtude da contusão do Manuel e do próprio Mike, né, porque acho que o Manuel, neste momento, ainda é o titular, pelo menos na zaga. O Mike, a gente tem essa dúvida, mas foi uma conversa mesmo para chamar todo mundo. Olha, é isso, é importante, é um clássico contra o América, ele sabe as dificuldades. O América, o Givanildo passou a semana toda treinando posicionamento, treinando velocidade. Ele tem muitas opções ofensivas. O Cadu faz sempre jogos do América, ele sabe que em termos ofensivos as opções do América são muito maiores. América, é um time que gira muito. A gente está falando, Dimara, de o Cruzeiro repetindo o time, elogiando esse fato. O América é um dos times que mais tem se repetido no futebol brasileiro até. Há estatísticas que mostram isso. O Givanildo tem mudado pouquíssimo a equipe nesse início de ano. Então encaixou. Né? Claro que o patamar do América é diferente financeiramente, então o talento individual não é tão alto como no caso do Atlético, do Cruzeiro. Só que em termos coletivos, dentro do que é possível fazer para o América, chegar no máximo que é possível para o time que tem a realidade do América. Acho que o Givanildo está chegando lá. Está chegando muito próximo. Não muda muito o time, algumas contratações deram certo, né? Então vai ser, não digo um desafio de fogo para o Cruzeiro de primeiríssima linha. Não, mas é complicado demais, mas é um jogo difícil. Eu tenho certeza que o Eduardo discorda de você, quer ver? O Givanildo, ele está dando certo porque ele tem consciência disso do América. Ele sabe, ele é o técnico certo para o América. E o América é o time certo para o Givanildo. Isso já há 2 anos, pelo menos. E das outras vezes que ele passou aqui. E o Givanildo não é bobo. Ele está vendo a dificuldade que o Cruzeiro está tendo quando joga contra times fechados. Eu acho que o América vai entrar fechado e o América tem muito mais qualidade do meio para frente do que esses times do interior de Minas que o Cruzeiro teve dificuldade. Se joga fechado contra o Cruzeiro, com a qualidade que tem, superior aos times do interior, e para sair no contra-ataque, pode dar trabalho ao Cruzeiro sim. É jogo de Série A, gente. Jogo de Série A. É o terceiro jogo do América. O que eu ia falar com o Cadu agora. Eu vejo que é, assim, um jogo de um adversário cascudo, porque o América vai entrar com essa base no Brasileiro, Ido. Eu também considero que é um jogo difícil, mas eu prefiro utilizar o termo difícil do que uma outra expressão que muita gente tem utilizado, que é assim, teste de fogo. Não é. Que aí já começa, aí já é um pouco exagerado. Teste de fogo não é só a Série A, são os grandes times da Série A. Né? Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, o América está... Deixa eu chamar um intervalo rápido aqui, a gente ainda volta para falar exatamente da expectativa dos jogos de Atlético, Cruzeiro e América no final de semana. Cruzeiro e América dentro de 2 minutos, até já. Os donos da bola. Oferecimento Páscoa Carrefour. Ofertas para surpreender toda a família. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho. Juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Vem para o turismo.
O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias até 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Fevereiro arrasador Portal Auto Shopping. Ofertas que vão demolir a concorrência. Compre seu seminovo agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. E mais ganhe 3 meses de assistência 24 horas e um kit Powerbank. Aproveite. Portal Auto Shopping, Pedro II, 1900. Estacionamento grátis aos domingos. A Make-A-Wish é uma instituição que realiza sonhos de crianças com doenças graves, devolvendo a elas a esperança de um amanhã melhor. Veja como ajudar a realizar um sonho você também. Acesse makeawish.org.br. Make-A-Wish Brasil. Realizar sonhos faz bem. Rogério, eu vou fazer uma reforma, mas eu estou muito preocupada com a conta. É muito pertinente a sua preocupação. O produto adequado é a chave de tudo numa obra. Aqui na CNR, nossa missão é orientar bem o cliente para que ele compre o produto sempre correto, né? Fique satisfeito e, por consequência, também isso gere uma economia para ele, tá certo? Porque tendo boa informação, você consegue conciliar preço, economia e um bom desempenho do produto. Agora eu fiquei mais confiante, mais tranquila, mas eu gosto mesmo de oferta. Claro que tem aqui, ó. Louça Selite, vaso com caixa eco, você tem uma bacia com caixa acoplada branca, 3 e 6 litros, tá certo? 3 para litros, 6 para sólidos, de 298 por apenas R$ 169,00. E tem essa caixa d'água também da Forte Leve, ó, de 1.000 litros. Observe que é uma caixa d'água com tampa fechada, a dengue hoje aí, né, mantém a caixa sempre fechada, sempre limpinha, de 333 por R$ 276,90. Não tem preço igual. Preço baixo é aqui, CNR da Reforma Construção. Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Então vem. Muito bem, estamos de volta. Expectativa, final de semana, a bola rola. O Atlético vai amanhã contra o RT Patos de Minas de Mar e depois no domingo, Cruzeiro contra o América. Expectativa para os 2 jogos. Já manda logo o placar e não fique sobre o muro. O Atlético é uma equipe muito forte que está indo a Patos de Minas. Bom para quem vai acompanhar essa partida e o Atlético vence lá. Cadu adora essa parte do programa onde ele fala do futuro, né? Onde ele fala do futuro, ele está buscando informações ali, inclusive, para falar. Eu tenho um programa, um aplicativo, entendeu? Que fala do futurologia. E aí, Dudu? Não, o Atlético ganha o jogo, eu acho que o Cruzeiro vence também, o Clássico América. Por gentileza, Eduardo. É fácil dar palpite. Nós teremos um empate em 1-1, Cruzeiro e América no Mineirão, e o Atlético fará 3-1 na URT. 3-1? de Minas. O Eduardo está numa fase que ele está acertando. Ô, Kika, rapidamente, Kika, vamos girar rapidamente, Kika, girando participações de atleticanos e cruzeirenses. Yuri Siqueira, o Edu, mais uma vez, é o único que enxerga a blindagem que o Henrique tem no Cruzeiro. Márcio Vitor, Henrique Valadares, Aguirre, está inventando demais. E a pergunta do Giovanni Souza, se o time reserva do Galo hoje é melhor que o time titular do Cruzeiro. Ih, rapaz. Não. O reserva do Atlético não é melhor que o Cruzeiro? Claro que não, gente. Claro que não, também acho que não. A gente, nas últimas semanas, como o Atlético fez 2 grandes contratações, e aqui tudo fica mais ou menos nessa comparação com a grama do vizinho, o Cruzeiro contratou bem também. Você pode até achar que o Atlético contratou um pouco melhor, o que também é, de certa maneira, até natural, porque está na Libertadores. Então, é um atrativo para esse ano especificamente, não estou falando do clube em si, mas para esse ano especificamente, pode ficar mais fácil de trazer certos jogadores. Os 2 contrataram bem, os 2 times contrataram bem, e eu acho que a preocupação nos 2 casos hoje em dia é muito mais com os treinadores do que com os jogadores. Para de comparar, porque os 2 times contrataram. Esse Romero é um ótimo jogador, Santislinho. Agradeço a participação de todos. Foi um prazer. Muito obrigado. Bom final de semana, segunda, 12h50. Tchau.